Bem, olá, Faculdade LJ, está com vocês hoje. A gente, mais uma etapa dos nossos blocos de entrevistas pelos 240 anos de São Fidélis e de fundação da cidade de São Fidélis e 20 anos da revista eletrônica São Fidélis LJ com vocês. E hoje, dando sequência aí às nossas ações culturais, de debates, trazendo mais um bloco hoje para vocês, com ele, que é um dos que tem feito a diferença, levado o nome de São Fidélis aí, atravessando fronteiras pela Europa, pela América, com o seu trabalho na arte literária. Ele, Antônio Percy Júnior. Seja bem-vindo, Percy. É um prazer, São Fidélis LJ, recebê-lo aqui hoje nesse estúdio aqui, bem aliado à natureza, da Pousada Beira Rio, que é a nossa parceira comercial, e você é um dos nossos convidados. E mais uma vez, obrigada em nome da nossa equipe e seja bem-vindo para o nosso bate-papo. Gente, tem trabalho novo, tá? E ele vai poder falar agora pra gente desse bate-papo. Vamos seguindo aqui para o nosso estúdio aqui. Vamos sentar aqui na nossa salinha aqui, bastante aconchegante, para bater esse papo com você. Júnior, eu vou te chamar de Júnior porque é mais fácil. Antônio Júnior Percy. Boa tarde, pessoal. Por que você escolheu lançar livros em meio à pandemia, né? Um momento que a gente tem, assim, digamos, um mínimo de rentabilidade. Qual a diferença para vocês? Por que você escolheu exatamente esse momento? Eu acredito que as histórias têm que ser contadas independente do tempo. E eu sou uma pessoa que eu nunca vi o dinheiro como uma coisa boa. Eu sempre achei que o dinheiro é uma coisa que escraviza muito o ser humano. Então, eu nem pensei em questão de dinheiro quando fui lançar meu livro. Eu pensei, eu preciso fazer o registro histórico desse momento. Alguém tem que fazer, né? Por mais que seja uma coisa meio kamikaze, né? Fazer livros no meio da pandemia, para mim o que importa é as mensagens chegarem nas pessoas. E graças a Deus, as mensagens estão chegando. E eu lembro que eu recebi um conselho muito ruim. Eu falo que é um dos piores conselhos da minha vida, que eu deveria ficar sempre nessa ânsia de dinheiro, antes mesmo de eu lançar meu livro. Uma pessoa falou comigo que eu deveria, né, essa coisa de dinheiro. Mas grande parte das coisas que eu conquistei na minha vida não foi pensando no dinheiro, foi pensando na arte. E acabou que as coisas, né, deram certo. Estão fluindo de forma tão esplendorosa que para nós, né, fidelenses, todas as pessoas ligadas à área da cultura, enfim, acho que isso é um trabalho muito prazeroso, porque ele traz também esse momento ruim, né, digamos assim, atípico, né, que é a questão da pandemia, e também as pessoas terem o que curtir na redes sociais, na nossa plataforma, nos nossos web jornais, na nossa revista eletrônica. E isso para você também contou muito, né? Porque a divulgação hoje, né, a gente vive num momento que é o real, o virtual, ele passa a ser o real das nossas vidas, né? E eu te perguntaria mais uma coisa. Esse trabalho seu, como você encarou isso? Como tudo isso tocou você, a literatura? E como sua família vê o seu trabalho hoje em face desse grande momento que você está vivendo? Olha, a minha família meio que encara as coisas de uma maneira que eu também encaro. Sendo bem sincero, eu tenho um pouco de dificuldade para assimilar esses acontecimentos. Eu lembro que uma conversa com o Ronaldo Barcelos, né, um ícone da cultura, ele falou comigo: meu filho, é assim mesmo, quando você tiver o segundo filho, você vai curtir o primeiro. E realmente, mas também tem essa questão da minha família. Por exemplo, a minha mãe, ela demorou muito tempo, ela era de outra época, ter estudo era um luxo, né? Minha mãe, ela foi concluir os estudos dela depois de muito tempo. Então eu percebo que ela não consegue entender direito, sabe? E isso acaba sendo a realidade de muitas pessoas, não só na minha família. Mas os meus amigos, por exemplo, é bem nítida a diferença. Os meus amigos, por serem dessa geração, por serem pessoas que tiveram acesso ao estudo, né, são pessoas que têm mais noção e ficam assim, extasiadas por mim, né, porque para mim, eu estou trabalhando, meu trabalho é esse, eu não fico deslumbrado. E o mais interessante, a gente pode analisar, até que muitas pessoas estão acompanhando a gente,
Muitas das vezes as pessoas que passam por dificuldades, que a gente vem de famílias de origem humilde como você, outros muitos, e chegar no topo do sucesso de uma carreira consolidada que está se iniciando, mas já tem assim, uma consolidação muito forte, muito grande. Eu costumo dizer, eu acho que vou te perguntar também aqui, fugindo um pouquinho, é mais fácil as pessoas que recebem tudo de mão beijada não ter esse empenho, não ter essa preocupação em buscar conquistar o seu lugar ao sol, né? Principalmente você que vem dessa origem humilde, e do que ele saber lidar como você está lidando com isso agora, esse momento que você, né, disse que realmente tem essa certa dificuldade. Como você faz essa relação hoje de entender você de uma família de origem humilde, como você acabou de dizer, sua família não teve muitos estudos, sua avó, né, de outros mais, e você, com todas as dificuldades que você passou, como muita gente passa, porque infelizmente é uma problemática que a gente vive, várias questões hoje, né, do poder socioeconômico, do poder também, até da questão racial, da questão, uma série de fatores, né? Isso tudo interfere. Isso mexeu com a sua cabeça, diante da situação desse mundo que a gente vive? Você me falando isso, eu lembrei, eu não vou citar nomes, né, nem vou falar de que curso e tal, mas eu estudando no IFE, eu percebi, no Instituto Federal Fluminense, né, de campus, no Campus Centro, eu percebi muita diferença entre eu, que sou aquela pessoa que mora do outro lado da ponte, pega de bicicletinha, vai, pega o ônibus, pega uma hora para ir, uma hora para voltar. Tem muita diferença entre pessoas como eu, não só entre eu e os outros, mas como essa galera de São Fidélis está muito de parabéns. Fidelense fora daqui, na faculdade, se destaca, porque a gente não tem pai e mãe botando a gente dentro de um carro no ar-condicionado e entregando a gente na frente da faculdade. Entendeu? A gente não tem pai e mãe para pagar um condomínio do lado da faculdade, entendeu? Então a gente pensa assim, se a gente não fizer bem, a gente vai ficar nesse terreno de vai e volta aqui eternamente. Então, para mim, vencer nunca foi uma opção. Para mim, sempre foi o que há, entendeu? É uma condição. A minha condição de vida é essa. Não existe desistir para mim. Para mim, acaba quando o caixão fechar. Com certeza. O seu primeiro trabalho, que foi o livro Mortiço, gente, para quem ainda não conhece, pode pegar lá, buscar agora com ele aí o contato, aqui através daí, pode deixar no comentário, quem quiser. Pedir aí, encomendar, não sei se tem ainda, né, nova edição. Você pode tem que fazer encomenda. No caso, você entra no site da editora e a editora produz para você, não é sob demanda, né? Perfeito. Então, a gente já sabe, quem quiser comprar o primeiro trabalho, o primeiro livro, que foi o primeiro trabalho, assinado por Antônio Júnior, Percy Júnior aí, O Mortiço, que é uma obra que atravessou fronteiras. Está aí em 5 países, né? Sendo lido aí, traduzido. Além do Brasil. Brasil, né? Espanha, Portugal, Uruguai, Paraguai, República Dominicana e Estados Unidos. 7 países. Gente, 7 países já. Então, hoje, eu vou fazer um contraponto aqui. Na década de 70, São Fidélis viveu o seu auge com o início da famosa Festa da Lagosta, que foi o maior evento de marketing que deu nome internacional à cidade de São Fidélis, um evento criado por falecido Aloysio Perligeiro de Abreu. Olha que coisa interessante. A cidade ganhou aqui destaque internacional, recebeu várias delegações a cada festival, a partir de 1972. E hoje, em pleno século XXI, não existe mais a Festa da Lagosta, mas temos um fidelense levando a literatura, a arte literária desse rapaz aqui para 7 países já. Olha, vou ser sincera, não é pouca coisa não, porque isso aí é só o começo. E ele já está aqui com outro trabalho e a gente quer saber um pouquinho. Mas antes eu queria te perguntar, o que você mais gostou ou não gosta do Mortiço? Como você classificaria o primeiro trabalho seu, para fechar sobre o Mortiço? Nossa, um pouco de spoiler, alerta de spoiler aí. Quem leu vai entender. A Casa de Banho. A Casa de Banho, no livro, ela está, se eu não me engano, no 5º capítulo. Ali foi uma profusão. Eu fiz aquele momento com muita euforia, que é um momento onde algumas mulheres são retratadas
nuas, cada uma fazendo uma pose em uma sauna, num lugar extremamente quente. E em um momento, um garotinho que guia o personagem principal é questionado pelo personagem principal. Por que elas estão aqui? Por que elas estão posando imóveis? E por que cada uma delas tem uma posição? E o menino responde: cada puta sua sentença. Logo que ele faz essa fala, uma das mulheres, a única negra no recinto, ela fecha os olhos como sinal de rebeldia. Esse trecho é muito simbólico, envolve muita coisa, envolve feminismo, envolve moda, né? Porque se existe a moda, é porque até a nudez é moda, né? Com certeza. Esse trecho é muito simbólico, mas eu acho que a maior força desse trecho é justamente o fato da única pessoa dali de dentro ser a mulher negra, a única negra se rebelar, mesmo que a rebeldia se dê por um fechar de olhos. E o que eu quero dizer com isso? É que por mais que as condições sejam inóspitas e pareça que não tem como a gente se expressar, tem. E eu sou a prova viva disso. Sabe? Negro, gay, do outro lado da ponte, entendeu? Fidelense, né? Não tendo uma faculdade federal aqui, tendo que ir para Campos direto. Então esse trecho para mim é meu trecho favorito no livro. Quem é meu leitor, eu sempre pergunto qual que é o trecho favorito. Para ver se bate com o meu. E o que eu não gosto no Mortiço é uma coisa que depois que eu fiz, depois que eu lancei, que eu fui pensar. No Mortiço não tem uma cadeia. Eu acho que tem muito a ver com a atmosfera do livro. Seria tudo. Tem um hospital lá super bizarro, sim. Tem um prédio, tem bares, mas uma cadeia não tem. Mas fica para trabalhos vindouros, né? E a vertente que você coloca aí nessa questão, até porque eu já li o livro, e ele é bem forte, para quem não leu ainda não conhece a obra, vale a pena ler, né? Com relação ao que podemos esperar desse novo trabalho que está aí, gente, tem outro trabalho dele, novo lançamento, e caiu como uma luva, como um presente abençoado por Deus, nesses 240 anos de fundação da cidade de São Fidélis. Hoje ele está aí trazendo um novo trabalho intitulado A Costura. O que podemos esperar deste novo trabalho e qual a relação dele com São Fidélis? Esse livro, ele tem, a costura tem como base duas temáticas principais, que é o meio ambiente e a tecnologia, que aparentemente são coisas que não tem nada a ver, né? Mas tem sim. Um ponto central do meio ambiente e da tecnologia é o ser humano. Uhum. Então, ele é um livro muito humano. Quem fez o texto da contracapa e o prefácio foi Ana Poltronieri. Ela fez doutorado o látis dela é dar um livro. Enfim, me deu, e eu tive a honra de ter tido aula com ela, que deu aula fora do país, estudou fora do país, e reconheceu em mim um escritor desde o começo da faculdade. No primeiro período, ela escreveu numa prova minha que eu era escritor. E acabou, né? Ana Poltronieri falou, a gente tem que ir juntando as coisas e fazer um livro. E ela destaca no prefácio dela e também no texto da contracapa que é um livro muito humano, que é um livro que destaca sentimentos comuns, né, inerentes, como o medo, a amizade, o amor, a desconfiança, as relações familiares, as relações pessoais. Então as pessoas podem esperar isso do próximo livro, que eu mergulhei muito nas minhas próprias relações pessoais para poder compor esse livro. Eu acredito que se eu não tivesse a família que eu tenho, os leitores que eu tenho, os amigos que eu tenho, esse livro não ficaria pronto e não ficaria, de acordo com a Ana Poltronieri, né, tão verídico e tão tocante para todos no geral. Além dessa questão, tem bastante de São Fidélis. Porque também, se eu não fosse fidelense, eu acho que não sairia muita coisa. O lado ambiental é muito ligado a São Fidélis. A gente está vivendo um momento crucial. Agora há pouco, né, a gente trafegando pela RJ aqui, estamos vivendo um momento triste. Os morros todos pegando fogo. Inclusive daqui a gente tem uma panorâmica. Vocês que estão nos assistindo, muitos devem estar acompanhando em outras publicações aí nas redes sociais. Vídeos extremamente tristes, chocantes. É a crueldade
do homem com relação à devastação do planeta, do meio ambiente. E nós aqui em São Fidélis estamos vivendo hoje um grave problema que está circulando aí, daqui a gente está vendo os morros pegando fogo, lamentavelmente. Então, o seu livro vem a retratar também essa questão, né? Sim, eu bato nessa tecla desde o primeiro livro. O Mortiço, a loucura que é a sociedade do Mortiço se dá por causa dos maus tratos com o meio ambiente. O mundo se torna um lugar tão ruim que as pessoas precisam se afundar em relações amorosas ruins, se afundar em drogas, se afundar em bebida, para poder suportar a realidade do mundo podre. E é justamente, o Mortiço é um pesadelo para evitar, evitar isso. E eu trago isso de volta nesse novo livro. Gente, aguarde. É uma costura mesmo, né? Aguarde. É a costura mesmo. Ele está costurando tudo aí, gente. Então, sim, vamos aguardar. Inclusive o jeito que nós fidelenses lidamos com a natureza. Porque às vezes, muitas das vezes a gente lida pouco, por mais que a gente esteja num lugar muito... que o meio ambiente seja muito forte. E quando a gente lida mal. E tem um detalhe também importante, Percy, é que nós estamos, se a gente pegar algumas imagens vou ser mais assim, um pouco mais atualizada com vocês. Se nós pegarmos algumas imagens dos últimos 30 anos, de como São Fidélis tinha uma vegetação, as suas matas ainda, né, pegando aí desde o Parque Estadual do Desengano. Isso vai ser mostrado porque nós vamos ter outras entrevistas com engenheiros, arquitetos, trabalhando em cima do tema, cenários arquitetônicos versus sustentabilidade, enfim. É uma coisa assim, de você fechar os olhos e falar como nós éramos, quer dizer, como aquela geração era feliz e hoje nós não sabíamos porque estamos destruindo o legado que foi deixado, mas que não foi preservado, né? Então essa relação hoje devastadora que nós estamos, inclusive, é um dos nossos temas e seu livro vem cair como um presente, né? No ano que é o aniversário da cidade de fundação, são 240 anos, e você traz esse livro que vai ser um livro top para leitura recorrente. Porque a população, a sociedade em geral, né, a gente fala isso de uma forma ampla, hoje está devastando o planeta, está devastando. E a sociedade, né, as pessoas acham que não vai acontecer nada, que vai devastar mesmo e vai ficar por isso mesmo. E esse livro ele mostra que não. Diversas vezes o livro, a natureza é a grande Ela deusa, dá a resposta dela, a justiça. Se nós não temos uma exatamente. justiça serena, rigorosa hoje para atacar isso, todos esses crimes, e a gente vai ter a resposta que vai ser a justiça da própria natureza, a mãe natureza, que ela não nega. Aí quando vocês estiverem lá no morro, que a chuva estiver devastando tudo, como sempre acontece, né? Aí vem a chuvarada pesada, leva tudo, casa, móveis, tudo. Por quê? Não pensamos no planejamento da sustentabilidade, num planejamento decente. Construíram de forma irregular e continuam fazendo a ocupação irregular do solo urbano. Muitas das vezes, ou na grande maioria, todas as gestões do passado fizeram vista grossa para não atacar o problema. E a sociedade foi fazendo todas as suas ações criminosas, e aí não adianta apontar a culpa só para um, porque aquele lá e a mãe natureza vão dar a resposta. Um outro lado que eu gostaria de destacar no livro também é o lado tecnológico. Porque sim, interessante. o conto ele tem o livro ele tem 16 contos, é um livro de contos, ele tem 16 contos e são 8 contos ambientais, 8 contos tecnológicos, eles vão se intercalando assim. O primeiro é ambiental, o segundo tecnológico, o terceiro ambiental e assim vai. É uma verdadeira costura. Você está fazendo uma interface né? Uma verdadeira costura. Eu costurei mesmo o vestido praticamente. Enfim, na parte tecnológica, a tecnologia ela vem da natureza, né? A gente acaba explorando a natureza muitas vezes para poder fazer tecnologia e depois que a gente não presta mais a tecnologia. Aí sai descartando tudo. Exatamente, ela volta de uma maneira errônea, criminosa para. Mas nesse meio tempo tem a gente, né? E a gente que acaba fazendo esse uso e fazendo esse descarte. A tecnologia não chega, ela não sai da natureza sozinha, nem chega Com certeza. de volta à natureza como lixo sozinho.
E, por exemplo, uma outra questão que envolve, assim, pode-se dizer que envolve São Fidélis, são os blogueiros. Entende? Hoje em dia tem um monte. E o engraçado é que esse conto, se chama... Vamos falar. Vocês vão ter que comprar. Então tá bom. Eu tô deixando ele falar, mas eu tô adorando ele fazer aqui. Mas o engraçado é que esse conto específico, que é muito essa parada das redes sociais, ele foi feito por mim em 2017, logo assim que eu entrei na faculdade. Que a gente estava estudando contos de Machado de Assis, que são contos imensos, e eu escrevi um contão que é sobre as redes sociais. E o engraçado é que na época não tinha essa profissão de ser digital influencer. E encaixa perfeitamente com os dias de hoje. Eu fiz ajustes mínimos, né, nele para poder se encaixar nos dias de hoje, que é uma coisa que hoje em dia é um trabalho, né? Em São Fidélis tem vários, sou amigo de vários que botam meu livro para frente também, além de outras questões, por exemplo, questões de compra na internet, a que ponto isso é seguro, questão de máquinas, né? Como que a gente, por exemplo, carros, tem muito essa questão de costurar estradas também no livro, sim. Que é uma costura desses temas mesmo. Um carro numa estrada de chão é a junção do meio ambiente com a tecnologia, né? E assim vai. O livro é uma grande viagem. Poxa, então a gente já fez a pré-venda ela começou em junho, está rolando até o livro chegar, pessoal. Aí o livro deve chegar agora por agora de setembro, né? A gente está vindo para setembro. É isso, de setembro não passa. Contato, você dá aqui, quem tiver interesse, pode aí, gente, aproveitar e entrar na página dele. Só falar um pouquinho aí do endereço. Análise aí do pessoal aí. Meu Instagram é @AntônioJúniorPercy, tudo junto. Facebook também, Antônio Júnior Percy. Então, entra no meu Instagram, que lá no meu Instagram vai ter o link na bio que direciona todo mundo para a playlist dos livros. Muito legal. Que eu criei, né? É uma maneira de ouvir a literatura, né? De criar um ambiente literário bacana. Também tem as formas de compra lá, tem posts diários que eu faço no meu Instagram, tem o link para a editora, tem como comprar. Lá vai ver tudo, valor, né? Tudo sim, a gente se ajeita. Então tá bom. Para a gente encerrar aqui nosso bate-papo, porque hoje a gente está num bate-papo muito à vontade aqui hoje, num ambiente aliado à natureza, né? A gente está falando exatamente que o seu livro traz esse momento. E a gente também daqui a pouquinho vai estar recebendo aqui uma outra figura ilustre, que hoje à tarde é bem ilustrada hoje com dois nomes, dois expoentes aí da nossa cidade, que vale a pena a gente trazer para esse momento celebrativo, de mostrar quem realmente está fazendo a diferença, falar dessa conquista, dessa luta, enquanto muitos estão aí, como você falou, muito bem, tem tudo nas mãos, não agradecem, está nas orgias, nas bebedeiras, e vocês estão estudando, estão fazendo a diferença, levando o nome da cidade para fora, para outros países, vamos olhar ao sol. E detalhe, não teve papai e mamãe para dar nada nas mãos, estou trabalhando desde cedo, correndo atrás. Daqui a pouquinho a gente tem outra figura que já está aqui também, já está ali nos bastidores, nos aguardando, e você fecha esse primeiro tape de entrevistas hoje aqui com a gente. E eu só tenho que agradecer em nome da nossa equipe aqui, da nossa revista eletrônica, sãofidelisrj.com.br. E para fechar, a gente vai fazer outra pergunta para você. Como você analisa a sua carreira? O que afeta hoje para você de positivo e negativo diante de toda nessa situação de berlinda hoje da literatura fidelense? Meu Deus, minha vida mudou muito, porque é bom, isso é bom, porque uma hora a gente precisa crescer, uma hora a gente precisa pensar de uma maneira mais responsável mesmo. Não que eu fosse a pessoa mais irresponsável do mundo antes, mas hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais preocupada com a forma que a minha vida vai afetar a vida das pessoas, entendeu? Perfeito. Tem muita gente de olho em mim. Por isso que eu estou aqui de máscara hoje, entendeu? Para incentivar vocês também, na hora que vocês forem dar o rolezinho de vocês, bota a máscara. Porque a vida hoje é o único bem precioso que nós temos, que não tem preço, e hoje agora todo mundo está dando, talvez muita gente está tendo uma reflexão, que essa pandemia ela veio para nos
para nos levar a diversas reflexões, né? E talvez a valorização da vida. Não tiveram esse momento para agora estar pensando. Nunca se falou tanto de Deus, né? Buscou essa comunhão também, precisava as pessoas terem, né? Cada um buscando o seu Deus, como, né? Independente de denominação de religião aqui, mas essa plena comunhão, né, divina do homem e até a própria natureza, para a gente analisar o que nós estamos fazendo com a natureza, com o nosso planeta. A questão boa é de eu poder afetar as pessoas bem. Exatamente, trazer essa reflexão, como você acabou de falar. Sim, o meu trabalho é sobre isso. Meus livros não são confortáveis, são justamente para as pessoas pensarem. Eu estou cansado de coisa fútil, das pessoas tendo contato com arte fútil. Estou fazendo a minha parte, estou produzindo arte que não é fútil. Exatamente. Enfim, o lado ruim já é o jeito que as pessoas... Eu percebo que até na minha vida íntima, os meus amigos, eles não... Alguns, né? Tem alguns que lidam comigo normalmente, mas alguns outros pensam assim, tipo, ele é uma pessoa tão ocupada, por que eu vou dividir certo tipo de coisa com ele? Por que eu vou falar certo tipo de coisa com ele? Ele já tem a vida dele. Sendo que não, eu gosto de saber, eu sei ser amigo, eu sei separar o momento das pessoas. E as pessoas de fora também, né, elas me veem... É uma exposição, né, que às vezes eu não... Sabe, eu tenho que me preocupar muito com isso. Hoje em dia, mais do que nunca, os lugares onde eu vou, com quem eu vou estar, o que eu vou fazer. É uma preocupação que antes eu não tinha muito. Se torna, né, os holofotes acabam se voltando por conta do seu trabalho, de uma forma positiva, mas também tem as outras questões, muitas questões negativas, que às vezes a pessoa... É aquela coisa, se Jesus Cristo não agradou todo mundo, foi perseguido, passou por tudo que passou, então quem somos nós, né? Cheio de pecados, né, com nossas falhas, e o mais interessante é isso, é a cabeça erguida. Sim, eu particularmente não ligo muito para isso, mas isso me estressa quando afeta as pessoas que eu gosto. Sim, com entendeu? certeza. Porque acaba que quando a gente está no holofote, quem está perto também é afetado, né? Mas eu vou lutando, eu tô acostumando com isso, sabe? É o que o Ronaldo falou mesmo. No segundo livro a gente vai entendendo melhor as coisas. Com certeza. Percy, mais alguma coisa? As suas considerações finais. A gente já agradece mais uma vez aqui a sua participação, né, nessa entrevista aqui, né, celebrativa, destacando num momento tão importante quanto este ano. A gente está trazendo isso para nossas plataformas digitais, como um momento também de levar as pessoas a terem uma reflexão, de conhecer quem está fazendo a diferença, de quebrar um pouco essas futilidades, né, que são divulgadas, trazer a parte boa da nossa cidade. E São Fidélis RJ tem esse compromisso sociocultural com vocês, que nos acompanham diariamente nas nossas páginas. E, afinal de contas, são 20 anos nesse trabalho de web revista eletrônica, pioneira, sendo a primeira e única até o momento do estado do Rio de Janeiro, uma revista totalmente independente, que só tem um compromisso com estar aqui, trazer quem está fazendo a diferença, trazer quem faz cultura, quem faz arte, quem escreve mesmo, quem está aí fazendo todo o seu trabalho em todas as áreas. Eu só tenho que agradecer mesmo, porque Neusimar é uma pessoa que me acompanha desde antes de eu lançar meu primeiro livro. E no começo de 2019 eu tive uma poesia selecionada pela União Nacional dos Estudantes, fui me apresentar em Salvador, mas antes de ir estava Neusimar comigo ali, ó. E Neusimar tem uma paciência comigo, porque você sabe como eu sou enjoado. Ele não consegue depois ter como diz o outro, trazer o seu fã-clube também, né? E Neusimar tem, eu sou uma pessoa muito criteriosa e não é assim, não muda aquilo. E essa palavra aqui muda. Essa foto não tá legal, né? Sim, eu sou muito essa pessoa. E Neusimar tem uma boa vontade de ficar horas na frente do computador comigo, conversando, às vezes dias seguidos. Eu tenho só a agradecer mesmo, Neusimar, porque você é uma pessoa que realmente você abraça a causa e você faz pela cidade mesmo. Eu acho que é uma lição, gente. Todo mundo deveria ser assim, ter essa paixão, esse zelo por São Fidélis que Neusimar tem, que até me ensina, sabe? Tem me ensinado muito essa jornada do primeiro livro, até de antes até agora, né? Tem me ensinado muito. É uma surpresa muito legal de estar do lado de cá e a gente conhecer pessoas assim.
Entende? Então, eu acho que todo mundo tem que valorizar quem joga a cidade para frente, porque é o nosso lar, né? Tem críticas, né? Tem coisas boas, tem coisas ruins, mas a gente é daqui, no fim das contas, e a gente tem que zelar por esse lugar. E até porque o mundo de notícias ruins nós estamos cheios. Nós não queremos mais ser um veículo para vender tragédias. Todo dia é um crime, isso e aquilo. Temos que focar em coisas boas, porque quem foca em coisas boas só tem a atrair coisas boas. O mundo já tem coisas ruins e nós precisamos fazer diferença. Obrigada pela nossa equipe, por você reconhecer esse papel da gente, porque enquanto jornalista, enquanto profissional, e graças a Deus da nossa equipe, até vou quebrar o protocolo aqui um pouquinho, nós fazemos jornalismo voluntariamente. Né? Ninguém no São Fidélis RJ é pago, que nem profissional da Globo, que nem do SBT, de nenhuma emissora, qualquer veículo é financiado. Então nós temos uma equipe altamente que pensa na cidade. Nós não estamos aqui mas, graças a Deus, todos têm sua vida própria, estudaram, têm seus trabalhos. Então, isso é uma forma de doação, uma parte de doação que eu fiz do meu trabalho nesses anos todos, não só também como profissional de marketing digital, produtora de cultura digital, como relações públicas, como jornalista, e também, graças a Deus, passando pela minha cidade, que eu me tenho maior orgulho, que é Campos dos Goitacazes, onde a gente foi a nossa casa acadêmica, como professora universitária, tem todo um trabalho legado deixado, que eu aprendi muito. Como diz Coralina, mestre não é quem ensina, mas quem de repente aprende. Então, eu só tenho a agradecer toda a sua contribuição e avaliação também positiva, porque também não é fácil, todo dia a gente está aprendendo, né? A vida é uma escola, né? A gente só para de aprender quando a gente morre. Então, eu só tenho a agradecer mais uma vez. Obrigada. E a gente sai desse tape aqui. Agora vamos chamar para cá, Rei. Vamos chamar para cá agora outra. Se você quiser ficar sentado com a gente aqui, se você não tiver compromisso, eu quero convidar aqui agora um outro rapaz que está fazendo a diferença. Ele que está aí, eu tenho a história dele emocionante. Alô, Fábio, seja bem-vindo. Junte-se a nós aqui. Passar o baixão para ele aqui. Seja bem-vindo. Hoje é o dia do destaque. Júnior, daqui a pouquinho a gente vai se falando mais. Obrigada mais uma vez. Alô, Fábio. Gente, esse menino é outra figura ilustre que merece o nosso destaque hoje, celebrativo aqui, nesse momento hipercultural dos 240 anos da cidade de São Fidélis. E a gente tem a honra de receber aqui esse ilustre rapaz que está aí, de vendedor de picolé, família totalmente origem humilde, passou por várias fases da sua vida e hoje ele é um estudante fazendo mestrado em ciências sociais, políticas sociais. É uma honra. Isso aqui é um exemplo que deve ser seguido por vocês aí, essa garotada que está aí, que não tem o que fazer na vida, que fica andando na rua fazendo o que não deve. E hoje está aqui um exemplo. Seja bem-vindo, Alain. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua história, como que foi, né? Nós tivemos aqui o Júnior, que tem também um paralelo, né, similar, sair de São Fidélis, fazer um vestibular, passar e construir uma história. Seja bem-vindo, fique à vontade. Eu quero perguntar a você assim, o que você está vivendo no seu momento? Fala um pouquinho dessa sua carreira, como está sendo o seu trabalho hoje, norteia aí pra gente qual é todo o seu trabalho desenvolvido na área do mestrado em Ciências Políticas e Sociais. Eu queria te agradecer, Neuza, pelo espaço cedido. A minha história é uma história, realmente uma história muito, muito longa, mas uma história muito vitoriosa. Sou muito grato assim, a Deus e a minha família por tudo que a gente conquistou até aqui. Hoje eu sou formado, sou licenciado em Geografia pelo Instituto Federal Fluminense, né, em 2018, e sou mestrando em Políticas Sociais na UENF, na qual eu estou escrevendo uma dissertação sobre o bairro de Almeida Silva, falando sobre a pandemia, falando sobre as políticas públicas e religião nesse período de pandemia. Olha que interessante, né? Você está unindo um tema em loco, né? A gente chama de loco, local aqui, trazendo esse contraponto, né? O que a pandemia... Eu até acabei de falar aqui na entrevista com o Júnior, nunca se falou tanto de Deus, mas às vezes as pessoas têm essa mania de elevar, que achando que religião
a religião, ela determina o Deus, né? Na verdade não é isso. A que determina essa comunhão de buscar o nosso Deus é a nossa religiosidade. Então você está fazendo um trabalho de busca e falar um pouco também das mazelas, né? Das vivências passadas, é isso? Isso, eu estou tentando resgatar um pouco, né, essa história, né, a história oral, né, do bairro, através daquilo que os moradores têm a dizer, aquilo que eles contam, né, eu venho discutindo toda essa questão de formação do bairro Jonas de Almeida e Silva, né, que na verdade se desenvolve a partir do bairro São Vicente, e eu tenho tentado ouvir, né, os próprios moradores. O trabalho é um trabalho iniciante, estamos começando, né, essa construção, e o meu foco é posteriormente saber sobre as práticas religiosas, sobre as igrejas evangélicas, as igrejas católicas do bairro, né? Então meu trabalho ele procura fazer essa discussão. E foi um longo caminho, né? Como você perguntou anteriormente, foi um longo caminho para chegar até aqui. Como você disse, eu já fui vendedor de picolé, venho de uma família muito simples, uma família muito pobre, aqui também do bairro da Vila dos Croatos, né? E eu estudei aqui no Maria Firmina. E assim, eu tenho muito orgulho da educação que eu tive no Maria Firmina, os meus professores da época, né? Da creche Valdivieira. Sim, passou lá, passou minha tia lá na tia Neuza, lá na creche Valdivieira. E eu tenho muito orgulho de todo esse caminho que eu percorri do Maria Firmina, Colégio Estadual de São Fidélio, SESC, né? E depois, né, eu fiquei por um período ainda trabalhando e sempre com esse desejo de chegar à faculdade, de estudar um pouco mais, porque eu sempre ouvi dos meus professores: Alan, você tem potencial. E eu decidi, né, abandonar o trabalho por um tempo para poder me dedicar a estudar. Foi um período um pouco mais apertado, mas eu fiz o concurso. Um amigo meu falou assim: tá aberta a prova do IFE. E eu fui fazer a inscrição, fiz a prova, passei, e assim, foi um realizar de um sonho mesmo, né? Esses dias eu encontrei com um professor meu de geografia, lá do Maria Firmina, o professor Evaldo Soares. Sim. Ele foi meu coordenador lá de EJA, lá em Campos, no 29 de maio que eu trabalhei lá, e eu pude estar numa formatura lá da 9ª fase, o pessoal da EJA, e eu pude dar algumas palavras lá para o pessoal da EJA, e Evaldo estava presente, e eu contei a minha história, e eu chorei, Evaldo chorou, a diretora chorou, os alunos choraram, porque também lá é uma comunidade, né? Lá no 29 perto ali de uma comunidade, e as pessoas muito simples, muito pobres, e eles precisavam desse raio de esperança, de saber que se a gente estudar, se a gente se esforçar, se a gente tiver fé, a gente consegue realmente alcançar nossos objetivos, né? E eu acredito muito na educação. Eu acredito que a educação é o caminho que a gente pode percorrer, né? que transforma vidas, e era essa a mensagem que eu queria passar para eles naquele momento. E assim, eu sou muito grato por toda essa caminhada. E agora, por último, né, em março abriu esse processo seletivo para o UENF, né? E eu preparei meu material, preparei uma dissertação, um resumo, submeti, fui sabatinado, conversei com os professores, e eu fui aceito. Meu projeto, minha proposta foi aceita lá no programa da UENF de Políticas Sociais, e agora a gente está nessa construção, né? E realmente por esse caminho da educação, eu como professor, né, de geografia, e agora, se Deus quiser, me formando em mestre em políticas sociais, eu quero continuar difundindo isso, essa questão da educação. Eu acredito que não é um viés político que vai talvez transformar uma sociedade, mas sim a educação esclarecedora. É a educação que liberta, a educação que transforma, Exatamente. Que faz o ser humano Exatamente. buscar conquistar o seu lugar ao sol. Exatamente. Alan, você tocou numa coisa interessante. Quando a gente fala de buscar fazer um trabalho linkado com essas periferias, São Fidélio, até que a gente não tem essa denominação, ela não é tão forte quanto em outras cidades. Porque a gente vê muito situações mais graves, mas nós estamos nos preocupando diante de uma questão. Por exemplo, o Jonas de Almeida, lá de São Vicente de Paulo, ele sempre foi muito estigmatizado na questão das drogas, da violência, e hoje, no entanto, isso ganhou um cunho pela cidade toda. Nós estamos vivendo uma fase onde os jovens, hoje eu até recebi uma mensagem de um
2 moradores dizendo que não aguentam mais morar numa cidade que está vendo que não tem controle mais, não tem projeto social para as suas famílias, para esses jovens que estão aí. Enfim, o seu trabalho lá na comunidade Jonas de Almeida, ele historicamente foi um dos bairros que mais sofreu esse estigma de preconceito até, né? E hoje a gente vê que a nossa cidade, o país inteiro, né? Nós vamos tratar de assunto aqui relacionado a São Fidélis. Como que está crescendo uma cidade que tem em torno de 40 mil habitantes, e é preocupante essa situação desses jovens de várias classes perdidos, né? E você, que é oriundo de uma família humilde, a questão racial, que não vamos fugir disso, porque infelizmente o Brasil é um país racista, e quando na verdade a gente não tem que criar mais essa situação, porque vem aí o negro vitimizar em situações. Você em algum momento se viu, né, nessa questão de ser vitimizado, de tratar a questão de ser, eu estou sendo vítima de um preconceito, né? Então hoje está muito presa essa questão racial, mas porque as pessoas estão, tudo é motivo para vítima, você, né, vitimizado porque fulano me chama de negro, né? Na verdade nós somos negro afrodescendente, né? Então como você encara hoje, você, um rapaz jovem, né? E nós, nessa questão da políticas sociais, você acha que falta o que para os próprios negros? Largar o preconceito, não se dar o luxo de olhar por essa ótica, de tudo achar que tem que ser vitimizado, ou você acha que a questão ela é muito mais grave porque a própria nossa história, né, nosso resíduo histórico, coloca os negros contra eles mesmos? Porque às vezes tem alguns negros que acham, não, eu não tenho potencial, eu não vou alcançar, e você em momento algum, né, deixou bem claro aí, lutou, deixou de trabalhar para poder se dedicar ao mestrado. Eu acredito muito na questão da representatividade e eu trabalho com isso, né? Eu tenho um carinho muito grande por meus alunos, mas eu me sinto melhor, né? Sim. Quando eu estou trabalhando com alunos que se parecem comigo. Eu trabalhei, como eu disse, lá no 29 de maio e quando eles me viram, né? Querendo ou não, a questão da formação acadêmica é uma coisa muito recente aos negros, a questão de cotas, que trouxe esse acesso à faculdade, e é estatístico que a maior parte dos cotistas são aqueles que terminam a universidade. Não é o tipo de pessoa que tem tanto privilégio que escolhe a faculdade, aí começa, aí não quer mais, aí troca. Os cotistas não, eles têm um sonho, como poderia dizer Florestan Fernandes, né? Eles têm uma oportunidade, que a oportunidade ela traz um brilho para a vida das pessoas. Florestan Fernandes diz isso brilhantemente. Então faltava oportunidade. Então, pensando nisso, eu percebi que os meus alunos lá no 29 de maio, eles não tinham professores negros. E a sala é repleta de moças e rapazes, senhores e senhoras, que era a EJA, descendentes negros. São todos negros. E eles não tinham professor negro. E quando eu cheguei e eu entrava na sala, eles achavam que eu era aluno. Primeiro, que era faixa etária igual. Depois que eu era negro como eles. E eu comecei a interagir com eles de uma forma que eles são apegados a mim até hoje. Entendeu? Eles são apegados a mim até hoje. Onde me veio lá em Campos, eles param, eles querem conversar comigo. E talvez falta para essas pessoas a representatividade. Sim. Tal qual foi Joaquim Barbosa, quando ele chegou no cargo mais alto e as pessoas falam, ele é negro e tal. É claro que não são todos negros que conseguem chegar. Ele chegou por uma situação específica, por uma história específica, mas a gente precisa trazer essa representatividade. Mais negros chegando à academia, mais negros chegando ao mestrado, mais negros chegando sim ao doutorado, para que as outras pessoas olhem e falem assim, olha só, eu tenho condição de chegar aonde ela chegou, né? Porque não é uma questão necessariamente da mente ou do corpo, é uma questão de você ter essa possibilidade,
talvez do governo criar alternativas para que isso aconteça com o indígena, com Sim, o isso que eu ia falar negro. agora, porque nós temos que entender esse lado humano, esse lado não só da questão desse residual que a história, né, se tornou embébita com a classe, né, mas de forma que nós temos que trabalhar hoje, como você está fazendo sua área, o social. Não se trata, né, até a crítica, se realmente nós não precisamos mais de cotas raciais, mas sim de cota social. Por quê? Não é só o negro, é o índio, é o branco também lá. É que nós temos, nosso país ele não tem uma identidade. É uma miscigenação. Roberto da Mata esclarece muito bem isso aí, né? Então nós temos, parece, 2 Brasis e um Brasil, que é de fato. Isso aí é notório. Sim. Só que a sociedade ela precisa ser mais inteligente. Eu não preciso usar da minha cor para atacar alguém. E nem que alguém me ataque por causa da minha cor. Eu tenho que me atacar os problemas de forma inteligente. De forma, o quê? Estudando, buscando acesso, brigando por esses acessos, né? Independente se vai ser via cota ou não, mas temos que exigir um projeto social para o Brasil. Nós não precisamos mais de um apartheid racial, ou conforme se tem aí hoje, né, criando esse estigma. Parece que hoje é jogando negro contra negro, branco contra negro e vice-versa. As pessoas perderam o senso, o respeito em relação à pessoa humana. Nós não estamos falando de cor, nós precisamos falar de vida, porque, como eu vou repetir, a única cor que nós temos que defender é que o sangue é universal, é a única cor. Qual é a cor? Ele é vermelho. O sangue do animal é vermelho, o nosso sangue é vermelho. Então, não existe essa coisa de ficar batendo nessa tecla mais. Já está pejorativo demais, já está enjoado, ninguém aguenta mais, né? E tem que estar recorrendo até ao judiciário quando você sofre essa vítima, é vitimizado por essas questões, ou é agredido, como a gente tem visto muito isso crescer. Mas por quê? Existe também um problema que a academia está colocando. Né? Ela está sendo também atiçando, né, esse apartheid cada vez mais latente. E nós precisamos quebrar isso, né? Como os Estados Unidos fizeram. Tá aí, mas só que o que acontece? Hoje você tem esses segmentos, como você falou, essas representatividades para tornar isso mais combativo. Exatamente. E assim, eu penso na questão de cotas, principalmente da inclusão, toda essa parte de ações afirmativas, esse é o termo correto que a gente utiliza, é uma coisa estrutural, é uma coisa que está na Constituição, e Sim. A gente entende que a escravidão foi um fenômeno que foi abolido dilacerante em 1888, então a gente tem resquícios disso. Sim. Então a gente percebe que existe sim essa maioria negra que ainda é empobrecida, que ainda precisa de apoio, de acesso a determinado ponto, e também entende que o Brasil é um país miscigenado. Por isso que as cotas elas se desenvolvem de maneira diferente de acordo com a instituição. Se você for, por exemplo, ver uma instituição mais próxima ao meio norte do Brasil, ao centro-oeste e à região norte do Brasil, são cotas também voltadas aos indígenas. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, as instituições em si, elas têm esse caráter de escolher como se dará as suas cotas. Já na nossa região, as cotas, por exemplo, no IFE, na UF, na UENF, elas têm algumas cotas de caráter social, porque isso já é uma população mais miscigenada também. Então, existe essas esferas. Precisamos ampliar cada vez mais, né? Porque muitas das vezes as pessoas pensam que só existe a cota racial, quando na verdade não é isso. As pessoas pensam que existe, e tipo assim, é um trabalho de formiguinha, a gente sentar e tentar explicar para as pessoas como que isso funciona, né? Recentemente, eu fiz um trabalho, né, no mestrado, uma matéria sobre ações afirmativas com a professora Shirlena do Amaral, especialista em ações afirmativas lá em Campos. Assim, e isso me agregou muito nesse sentido, porque eu entendi que é algo constitucional, que é algo que está previsto na Constituição e foi algo debatido, não só no Brasil, foi algo debatido e cobrado pela ONU. Então não é uma esmola, como as pessoas falam, estou tirando do meu para poder dar para os pobres, não é isso. Isso é algo constitucional. E se a gente defende a Constituição, defende os direitos, a gente tem que também defender as ações afirmativas, que é o acesso da mulher, que é o acesso do negro, o acesso do indígena,
entendeu? A todas as esferas. A gente defende um país plural, um país que é igual para todo mundo. Independente das condições que a pessoa humana, tem que ser tratada de maneira igual no Brasil. E a equidade é isso. A equidade é aquela história de você tem mais e outro tem menos. É você tentar equiparar as condições. Entendeu? Se um cara tem 1.000 e o outro não tem nada, você tem que dar 1.000 para o cara que tem, para que ele fique equiparado. Não é dar 500 para cada um, porque um vai ter 1.500 e o outro vai ter só 500. Isso é equidade, é tentar equilibrar a balança. E isso é constitucional. Entendeu? Então, tipo assim, é essa questão que eu procuro trabalhar. E é um trabalho de formiguinha, porque as pessoas talvez se prendem, se fecham dentro de um discurso e não pretendem abrir a mente para o debate, abrir a mente para o diálogo. Então é necessário que as pessoas abram a mente para o diálogo para que entendam o que realmente é constitucional, o que realmente é uma invenção, entendeu? A gente precisa realmente ler, se debruçar, a gente tem que parar de pegar informações soltas no WhatsApp, informações soltas no Facebook, informações... a gente precisa pegar conteúdo informativo. Pesquisar fontes. Eu não posso pegar e escrever minha dissertação baseado em qualquer coisa que me falarem. Eu tenho que pegar a etnografia, que é o trabalho de campo, e eu vou ter que analisar de acordo com uma bibliografia, para saber se existe um sentido naquilo. Eu não posso simplesmente inventar um sentido só porque eu concordo com o viés. Então, é necessário que as pessoas venham se esclarecer, venham ler. Na verdade, todo mundo gosta de comentar, de conversar, de falar sobre inúmeras coisas, mas é difícil as pessoas quererem parar para se debruçar sobre um texto de 70 páginas, se debruçar sobre um artigo de 15, 20 páginas, discorrendo sobre um assunto, sobre a própria Constituição. Eu não concordo que tenha cotas. Mas você já pegou a Constituição? Já viu que é previsto desde o período que ela foi escrita, que é previsto a igualdade, que é previsto as ações afirmativas, está tudo lá previsto? Então é necessário que a gente venha ter esse consenso de pelo menos procurar saber do que estamos falando, para a gente não simplesmente chegar numa roda de amigos em algum lugar e falar simplesmente do nosso senso comum, entendeu? E você é prova disso, que buscou, é isso aí, gente, o esclarecimento de quem está fazendo um trabalho legal. E eu queria te colocar agora à vontade para você falar um pouquinho, antes da gente fechar aqui, como está sendo desenvolvido o seu trabalho de pesquisa em relação a um bairro que, na verdade, é um dos maiores do perímetro urbano, né, na nossa cidade. O que você pretende, de fato, ou já conseguiu absorver em relação a esse trabalho seu lá? Como você analisa as características daquela população do bairro? Então, meu trabalho é um trabalho muito iniciante ainda. Está iniciando. A gente está começando e eu comecei a pensar no trabalho, né, lá do início. Eu escrevi na minha faculdade, a minha monografia, eu escrevi sobre uma favela lá em Campos, favela Margem da Linha. Eu escrevi sobre essa favela, mas só que eu escrevi com muita alegria, fui muito bem atendido, mas é porque eu estava mais envolvido em Campos naquele período. Eu não morava lá, mas eu ficava a maior parte do meu dia lá. Mas eu sentia que faltava alguma coisa. Quando eles pedem uma submissão de um trabalho para o mestrado, eu escrevi novamente sobre a favela Margem da Linha e fiz alguns recortes para poder adequar ele ao programa. E depois disso, eu fui pensar como eu ia fazer isso, porque eu tinha que escolher um orientador. Foi quando eu encontrei o meu professor, que é o meu orientador, doutor Fábio Pi, que ele é doutor na área de religião, e ele é muito reconhecido nessa área, e eu comecei a conversar com ele. Nesse meio tempo, eu já estava desenvolvendo um trabalho social na Chatuba, que agora a gente ainda está desenvolvendo, que é o projeto Metanoia. A gente tem um projeto que estava acontecendo lá, eu e um pastor meu, o pastor Fábio, a gente estava desenvolvendo um projeto Metanoia na Chatuba. Só que com o passar do tempo agora a gente trouxe o projeto para o Morro do Fábio e a gente consegue atender o São Vicente, a Chatuba. A gente tem alunos da própria localidade ali do Morro do Fábio, tem gente do Montese, e a gente ampliou.
eu trabalho com a parte musical, que eu Legal. toco alguns instrumentos e tal, estava dando aula de música, aula de jiu-jitsu, corte e costura, enfermagem, o projeto tem ampliado, legal, né? A gente está com as turmas fechadas, mas em breve vão abrir outras vagas e a gente vai continuar anunciando. A gente tem recebido doações, ajuda, e agora a primeira igreja abraçou o projeto e a gente está na congregação do Morro do Fábio. A partir desse projeto, eu passei a visitar semanalmente a Chatuba. E eu pensei, por que não escrever algo na Chatuba? Aí meu orientador me cobrou, Alan, vamos pensar em alguma coisa. Aí eu comecei analisando. E a gente descobriu, né, conversando, que as igrejas e todos os segmentos religiosos têm uma função social. Isso sempre foi presente, né? Sempre foi presente. E a gente percebeu que existia essa função social. Então eu passei a observar, deixar bem claro que não é um trabalho político no sentido de observar como o prefeito X está fazendo a gestão. As mazelas que possam existir no bairro. Não, a minha intenção não é essa. A minha intenção é observar como o poder público, de modo geral, atua nos bairros periféricos. Entendeu? Eu não quero apontar prefeito X, prefeito Y, quem fez, você quem vai deixou de fazer. apontar exatamente o contexto. Você vai Exatamente, o contexto. Eu não quero, jamais, eu não me envolvo com política. Então, meu intuito era ver como que o bairro era em relação ao poder público e também ver como que a igreja lida com o bairro, com as pessoas e como que isso se desenvolveu no período da pandemia, né? Aonde que as pessoas vão? Você vai fazer um recorte, então, dentro desse condado. Dentro do contexto da pandemia. Aonde as pessoas vão quando elas estão com medo? Onde as pessoas vão quando elas têm dúvidas sobre o futuro? Exatamente. Onde as pessoas vão quando tem um parente doente? E qual é a carga? O que a igreja fez para contribuir isso? A igreja deu cesta básica, os pastores foram orar, como essas pessoas receberam? Eu não vou responder aqui, porque essa resposta quem vai me dar é a população. Entendeu? Eu não vou responder aqui o que eu penso, porque o que eu penso, né, eu tenho que observar de fora todo esse fenômeno. Então, eu quero observar o que os moradores têm a me dizer relacionado a isso. O que o pastor fez? Como que ele lidou com essa situação? Ele abriu a igreja, ele mandou um áudio para você no WhatsApp, como você se sentiu depois que o pastor orou? Entendeu? Então eu quero observar isso, como que a comunidade foi cuidada pelas inúmeras igrejas, tem igreja católica lá também. Diversas denominações. Diversas denominações, é um trabalho interdenominacional. Porque tem o ápice dele é o sincretismo, né? Religioso. Isso. Também, você pega várias... eu sou um cristão batista hoje, sou membro da primeira igreja batista, mas esse trabalho não tem necessariamente a minha mão. Eu quero olhar como se desenvolve as relações socio-religiosas no bairro Jânio de Almeida Silva. Essa é a minha intenção. Ok. Legal, gente. Que bom, né? A gente poder conversar com uma pessoa que está aí, que vem de uma origem humilde, fidelense, né? Um negro, né, como todo mundo diz. Eu vou ter que dizer assim, que infelizmente, né, o papel dessa sociedade que tem um certo ar de hipocrisia, mas realmente a gente fica muito feliz porque ele não se rendeu, ele não se intitulou em momento algum de vítima para conseguir nada, porque eu sou negro, eu tenho direito. Não é. Ele buscou, como ele falou ali muito bem, todas as suas fontes de pesquisas. E o mais interessante nisso que a gente observa, Alan, é que é muito bacana ver, né, eu tenho orgulho porque você, quando eu era professora de educação infantil, você passou para o meu aluno. E hoje, para mim, aqui é um momento muito emocionante, é uma honra a gente poder, né? E como que a vida caminha, como que a gente busca construir a nossa história de forma de cabeça erguida, honestamente e com perseverança, que isso que é bacana, buscando sempre, aliando-se aos seus princípios, aos seus valores, esquecendo dessas outras nuances negativas que estão aí na sociedade, que não vão ser exterminadas, infelizmente, desde que o mundo é assim mesmo, né? Só Deus é o Criador do universo que pode mudar tudo no nosso redor, e a nossa vida também pertence a Ele, não nos pertence. Então, eu acho bacana essa sua postura, te parabenizo, e é um marco histórico para a gente poder trazer pessoas como você, como o Antônio Júnior Percy, aqui hoje, nesse bate-papo com São Fidélis RJ,
celebrando aí os 240 anos de fundação da nossa cidade e também os 20 anos da revista eletrônica São Fidélis RJ. No mais, a gente agradece a sua presença aqui hoje. Agradeço o espaço que vocês cederam. Muito obrigado, tá? Você e sua equipe. Muito obrigado. Ok. E a gente agradece aqui também o nosso estúdio rotativo hoje e interativo com a Pousada Beira Rio, que é a nossa parceira. Está sempre aí o melhor lugar para você se hospedar. Estamos aqui hoje exatamente nas dependências de um estúdio totalmente aconchegante para trazer esse momento interativo com vocês. Ok? No mais, São Fidélis RJ, a gente agradece. Ao nosso companheiro também, nosso design gráfico, que é praticamente o autor da logo dos 240 anos aí de São Fidélis, Rei Guida, que está do outro lado. Nosso abraço, nosso agradecimento por tudo aí, sempre junto na nossa equipe. Ok? São Fidélis RJ, até mais com vocês.